Boa noite, família, amigos e colegas de turma. Nós somos o grupo 2 do trabalho de Biologia Celular. Nosso grupo é composto por eu, Emerson, Júlia Maria, Luana Dami, Luana da Vitória, Ludmila Honorato, Marciela, Marcos Henrique Oliveira, Marcos Henrique Porto e Raquel de Oliveira. E hoje nós vamos falar sobre os mecanismos gerais de ação dos receptores de membrana, proteínas G e enzimas e do primeiro e segundo mensageiros. Primeiro, vamos falar sobre uma curiosidade histórica sobre as proteínas G. Dois cientistas tentavam desvendar como a adrenalina estimulava as células. Eles descobriram que quando um hormônio como a adrenalina se ligava a um receptor, o receptor não estimulava diretamente essas enzimas, como a adenilato ciclase. Ao invés disso, o receptor estimulava uma proteína G, que por sua vez estimulava a adenilato ciclase a produzir um segundo mensageiro, o AMP cíclico. Pela descoberta, esses dois cientistas ganharam até o Prêmio Nobel de 1994. Agora vamos ver o que de fato é uma proteína G. Ela é uma família de proteínas presente na membrana interna da célula e possui uma conexão com receptores específicos na parte extracelular. A proteína G é responsável por amplificar ou diminuir os sinais intracelulares, assim promovendo uma rápida resposta ao estímulo. Essa proteína, junto com seu receptor, transmite sinais de hormônios e neurotransmissores, controlando o metabolismo da maquinaria celular, como a contração, a transcrição e a secreção. Essas proteínas pertencem a um grupo amplo de enzimas denominado ATPases. Sobre a estrutura dessas proteínas, podemos dizer que as proteínas G são compostas de alto peso molecular e ditos como heterotriméricos, pois são formados por três polipeptídeos distintos, o alfa, o beta e o gama, formando o complexo transdutor de sinais melhor conservado entre os mamíferos. Levam este nome por interagir com grupos guanilínicos, guanosina difosfato, o GDP, e guanosina trifosfato, o GTP. Recentemente, obtiveram-se indícios de que esse mecanismo sinalizador também estaria presente nos vegetais. Porém, devido a uma ampla variedade de genes que nós possuímos, podemos ter subunidades da parte alfa que interagem de maneira diferente no metabolismo celular e, como consequência, geram respostas diferentes. Algumas dessas subunidades são classificadas como GS, uma proteína estimulatória que ativa o adenilato ciclase, o GQ, que é uma proteína que está envolvida na ativação da fosfolipase C, que assim como a adenilato ciclase participa da formação de segundos mensageiros. Temos também o GI, que é uma proteína inibitória que inibe a atividade da enzima adenilato ciclase, diminuindo a resposta celular. Sobre a inativação e ativação dessas proteínas, podemos dizer que as proteínas G, no estado inativo, elas encontram-se acopladas a receptores no meio intracelular e, graças a propriedades funcionais e estruturais, quando elas são ativadas por estímulos adequados, podem migrar pelo citosol e ativar enzimas amplificadoras ou canais iônicos, consumando a transdução de sinais, que é o processo de ativação dos eventos intracelulares por motivos externos. E quando no receptor há a presença de um agonista, que pode ser um hormônio ou um neurotransmissor, ocorre uma modificação estrutural, que permite a troca da molécula de GDP por GTP. Com isso, a subunidade alfa-GTP se separa das demais, que no caso é a beta e a gama. A subunidade alfa-GTP atuará, por sua vez, no sistema efetor. Esse sistema efetor pode ser, por exemplo, enzima ou até mesmo canal iônico. E assim, a proteína G pode provocar a ativação ou a inativação do sistema efetor. Isso vai depender da sua subunidade. No caso específico dos GPCRs, esses receptores, juntamente com a proteína G, formam uma ponte central na cadeia de comunicação com o meio extracelular, que vai ser ativada sempre que o GPCR e a proteína G acoplada entrem em contato com seus agonistas. A interação de agonistas plenos ou parciais vão alterar esse equilíbrio na direção do estado ativo, enquanto que a interação de antagonistas vão direcionar o equilíbrio para o estado inativo do receptor. A energia do complexo agonista-receptor vai ser utilizada para alterar a rede de interações intramoleculares que estabilizam o receptor no estado inativo, favorecendo assim a conformação ativa do GPCR.
E, na verdade, o GPCR, ou receptores acoplados à proteína G, eles estão envolvidos em aspectos muito fundamentais na biologia. Localizados nas membranas das células, o GPCR tem um papel-chave em processos como resposta hormonal, comunicação entre neurônios e percepção de imagens, odores e sabores. Uma função essencial também no GPCR é a sinalização da pilha através dos sinais extracelulares como neurotransmissor e hormonais. E você pode ter certeza, 1 em cada 3 medicamentos de todos os disponíveis no mercado agem nesse grupo de proteínas. Agora, vamos falar sobre os 2 mensageiros. O primeiro mensageiro é aquele que se liga no lado extracelular do complexo proteico. Geralmente, são neurotransmissores. No lado intracelular, existe um sítio de ligação com a proteína G, que é formada por 3 subunidades, alfa, beta e gama. Já o segundo mensageiro é o produto do ciclo da proteína G. Ele é responsável por mandar a mensagem para o citosol, que posteriormente há a formação de uma resposta. Agora, vamos explicar como o primeiro e o segundo mensageiro funcionam. Tudo começa com a ligação do primeiro mensageiro em seu complexo proteico e com a ativação da subunidade alfa da proteína G, por meio da substituição do GDP pelo GTP. Isso faz com que a subunidade alfa ganhe energia suficiente para estimular a fosfolipase C. Nela, acontecem reações bioquímicas que resultam em segundos mensageiros, o IP3 e o diacilglicerol, que são hormônios. O aumento do IP3 resulta na liberação de cálcio, pois ocorre a abertura do retículo endoplasmático rugoso. O diacilglicerol, por sua vez, ativa a proteína quinase C, que, agindo em conjunto com o cálcio recém-liberado, aumenta a sua atividade. Agora a gente vai falar um pouco sobre as doenças causadas pela disfunção dos receptores acoplados às proteínas G, que são as principais causas da maioria das doenças que a gente tem e que tornam a gente alvo dos medicamentos. Dados experimentais e clínicos são que indicam o papel da GPCR na progressão do câncer e da metástase, já que as células cancerígenas podem parar, os GPCRs e as suas funções, parar de funcionar. Daí elas aumentam de forma autônoma e aumentam o seu suprimento de nutrientes e de oxigênio. Algumas mutações ativas do GPCR e da proteína G levam ao crescimento desregular dos tumores. Além disso, infecções virais, bem como as mutações, podem gerar a expressão de proteínas receptoras, GPCRs, que se encontram constitutivamente ativas. A maioria das doenças endócrinas pode ser classificada como decorrente de hiper- ou hipossecreção de um ou mais hormônios no corpo. Daí, seguindo essa linha de raciocínio, a gente fala que as mutações inativadoras dos GPCRs, em geral, ocasionam doenças caracterizadas pela hipossecreção hormonal, que é a diminuição do hormônio no corpo, enquanto que mutações ativadoras geralmente são relacionadas ao excesso da secreção hormonal no corpo. Exemplos de mutações inativadoras são a dos receptores dos hormônios adrenocorticotrófico, ACTH, tireoestimulante, TSH, liberador de TSH, TRH, o liberador de hormônio de crescimento, GHRH, o folículo estimulante, o FSH, luteinizante, LH, e a vasopressina, que quando foram encontrados mutações do receptor, foram encontradas também uma hipossecreção desses hormônios no corpo. No caso do receptor sensível ao cálcio extracelular, mutações inativadoras em células germinativas levam à diminuição da sensibilidade do cálcio extracelular, causando a hipocalcemia. Um outro exemplo de fenômeno ligado à inativação dos receptores é o nanismo, que é causado pela deficiência de GH no corpo, que é causada por uma mutação inativadora no hormônio do crescimento, que é o GHRH, que é caracterizado pela troca de aminoácido ácido aspartico na posição 60 por uma glicina. Em humanos, a deficiência isolada familiar de GH pode ser causada por uma mutação no próprio gene do GH também, não sendo só uma mutação no receptor do GHRH. Então é isso, gente. Essa foi a nossa apresentação. Espero que tenham entendido e gostado.
E tá na tela aí as referências que nós utilizamos durante o trabalho. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma crítica, pode se manifestar. Não? Então vamos seguir em frente. Agora vamos fazer um quiz bem rapidinho, só para ver se vocês entenderam a nossa apresentação. Vamos lá. Então vamos à primeira pergunta. Quando o receptor é acoplado à proteína G, formam subunidades. Quais são elas? Se você respondeu alfa, beta e gama, sua resposta foi correta. Se você respondeu qualquer outra coisa, infelizmente você fracassou. Vamos para a segunda pergunta. A seguinte afirmação: uma proteína G ligada ao GTP é uma proteína ativa. É verdadeira ou falsa? Se você respondeu verdadeira, você acertou. Parabéns. Siga em frente. Agora, se você respondeu falsa, reveja esse vídeo e tente novamente. Terceira e última pergunta. Bem, não é bem uma pergunta, né? Mas vocês entenderam. Diferencie os primeiros e os segundos mensageiros. Peguei um pouquinho pesado nessa, né? Mas vamos lá, eu vou ajudar vocês. Os primeiros mensageiros são as moléculas sinalizadoras, isso é, as moléculas gigantes que atuam ativando os receptores da membrana, que são capazes de enviar um sinal bioquímico para dentro da célula, assim provocando um estímulo. O segundo mensageiro são os mediadores intracelulares. O que isso significa? São as moléculas bem pequenas e com muito baixa concentração. Quando os receptores são ativados, sofrem alterações nessa concentração, e essa alteração súbita de concentração são percebidas pela célula, gerando uma resposta. É isso, chegou ao fim nosso quiz. Se você acertou todas as questões, parabéns, você mandou muito bem. Se não, é uma pena, sinal que tem que estudar mais. Agora vamos ouvir a professora para ter sugestões, críticas e comentários sobre o nosso trabalho. É isso, obrigado e beijo.